Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Boa noite a você que está através da internet, acompanhando este culto de ensino da Palavra de Deus. E nós vamos dar sequência então à nossa série de estudos. Meu nome é Júlio, sou membro aqui da Igreja Batista da Esperança e convido a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 70. Para nós darmos continuidade à nossa série de estudos no livro de Salmo. Salmo 70. Petição por auxílio divino. Diz assim a palavra do Senhor: Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no seu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Meus irmãos, aqui nesse texto, Salmo de número 70, nós vemos um pedido, uma oração de pedido por auxílio divino. Uma oração que nós podemos perceber ali, onde realmente existe um clamor, existe uma necessidade, uma urgência, uma oração por auxílio divino. E antes de nós adentrarmos ali no estudo do texto, deixa eu perguntar para você que está em casa: você já ouviu essa frase assim, ó? De novo não, de novo não, por favor, não. Eu creio que sim, né? Todos nós não só ouvimos, como até mesmo alguns de nós já passou por uma experiência dessa, né? De novo não. De novo não, por favor não. Então muitos já passaram por essa experiência, né? Que é uma experiência dolorosa, uma experiência triste, né? Quem nunca sofreu, né? Com a angústia de um sofrimento, a reprise de um sofrimento. Por exemplo, uma recaída, uma outra recaída, né? A pessoa que está deixando ali o vício e aí acaba recaindo novamente, um acidente, um outro acidente, uma agressão, uma outra agressão, uma demissão numa empresa, no trabalho, uma outra demissão, um término de relacionamento, depois de um tempo um outro término de relacionamento, uma reprovação, depois uma outra reprovação, uma enfermidade, depois uma outra enfermidade acometendo a pessoa, ou quem sabe um desespero, um ataque de pânico, aí depois de algum tempo, alguns dias, alguns meses, algumas semanas, um outro ataque de pânico, de medo. Então quem nunca passou por uma experiência assim, né, de uma reprise de um sofrimento? E aqui, irmãos, no Salmo 70, nós podemos observar aqui como que uma reprise. Este salmo ele é idêntico ao Salmo 40, do versículo 13 até o versículo 17. Então, se você depois quiser observar, você vai lá no Salmo 40, a partir do versículo 13 até o 17, são 5 versículos ali. Você vai ver exatamente o salmo que nós lemos
agora à noite, o Salmo de número 70, o Salmo que nós estamos estudando nesta noite. Mas o Salmo 70, ele não é uma simples cópia do Salmo 40, de uma composição mais antiga, né? Porque foi o Salmo 40 ali escrito anteriormente. Então, ele não é uma simples cópia do Salmo 40, do versículo 13 ao 17, lá do 40. Mas ele é uma repetição de uma nova situação. Mas essa nova situação não é nova no sentido de inédita, mas no sentido de ser a mesma coisa de novo. Lembra quando nós falamos ali? A angústia de uma reprise de um sofrimento, outra enfermidade, outro ataque de pânico, outro término de relacionamento, problema de relacionamento, outra reprovação. Então, o Salmo 70, ele é uma situação nova, mas não inédita, porque é uma coisa nova, mas que de novo está acontecendo. E o que é que esse Salmo demonstra, né? Que está acontecendo. Lá no Salmo 40, nós temos uma oração também por livramento. E aqui no 70, uma petição por auxílio divino. Então, o que está acontecendo aqui? Na vida do autor do Salmo. Quem que é o autor do Salmo? Salmo de Davi. Então, da mesma forma que antes a vida de Davi estava correndo risco, lá no Salmo 40, de 13 a 17, agora novamente no Salmo 70 Davi está correndo riscos seríssimos. Os inimigos podem até ser diferentes, mas o tipo do problema era o mesmo. Qual era o problema que ele estava passando? Gente má estava procurando matá-lo de novo. Então, o recurso que Davi utiliza nesse momento foi trazer à memória a palavra de Deus. Então, ele se lembrou do que havia acontecido, algo parecido, buscou na memória a lembrança do livramento que o Senhor havia dado naquela situação. Então ele ora, agora aqui no Salmo 70 novamente, ele ora pedindo ao Senhor que o livrasse novamente, e mais, depressa, porque a situação era muito desesperadora. Se lá no Salmo 40 o inimigo parece ter sido Saul, segundo os estudiosos da Bíblia, aqui no Salmo 70, o inimigo poderia ser o seu filho Absalão, que estava então querendo tomar do poder. Em todo caso, a situação dos dois textos, a situação extremamente desesperadora. Então Davi ele faz 3 petições nesse texto que nós lemos nessa noite. Ele pede por si mesmo, ele pede pelos seus perseguidores, ele também ora pelos seus perseguidores, e ele ora pelos justos, pelos homens de Deus. Então ele ora para si mesmo, pedindo uma rápida libertação. Ele ora pelos seus perseguidores, pedindo que os planos desses perseguidores fossem frustrados. E ele ora pelos justos, pedindo uma pronta animação, uma reanimação. Então vamos ver nessa noite essas 3 petições de Davi aqui de forma bem sucinta. Aqui vamos procurar ver as três petições de Davi. Então a primeira petição,
ele ora por si mesmo, pedindo uma rápida libertação. Versículo 1 e o versículo 5 do Salmo 70. Praza-te, ó Deus, versículo 1, em livrar-me, dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Versículo 5, quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus, tu és o meu auxílio e minha salvação, ó Senhor, não te demores. Então aqui nesse primeiro ponto, nessa primeira petição, Davi pede uma rápida libertação. Davi quer o livramento, quer ajuda, quer socorro, quer auxílio, quer salvação. Enfim, ele quer tudo, né, irmãos? Mas ele quer algo mais também. Ele quer que isso seja depressa, seja rápido, seja sem demora. Por que os irmãos acreditam que ele está pedindo desta maneira? Porque a situação que ele está passando, ele está desesperado, ele está aflito, pedindo socorro, a libertação de Deus. Então, irmãos, não há nada de errado de nós irmos direto ao ponto na nossa oração, orarmos pedindo urgência por aquilo que precisamos. E foi isso que Davi fez aqui no Salmo 70. Ele foi direto ao ponto. Ele pediu pressa, ele pediu rapidez da parte de Deus. Ele não foi desrespeitoso, não, mas ele pede urgência. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi, assim como nós, Davi é humano. E assim como nós, Davi sentia a aflição das situações, e como humano, assim como nós, Davi também, ele sentia o peso dessas aflições, e clamava por libertação. Então esse senso de urgência, nesta oração de Davi, uma oração quase que de desespero, de aflição, esse senso de urgência, ele toca os nossos corações, ele toca os corações de muitas pessoas. Aqui mostra a humanidade, né? Assim como nós, Davi também passava por esse senso de urgência diante da aflição, diante do desespero. E esse senso de urgência, ele toca profundamente o nosso coração, ele toca o coração profundamente de muitas pessoas, como por exemplo, o de Martim Lutero, famoso reformador, um grande líder da reforma protestante. Nos seus escritos do Salmo 70, Martim Lutero, ele chega a dizer a seguinte frase, que esta oração do Salmo 70 de Davi, ela é escudo, ela é lança, ela é raio, ela é trovão, ela é defesa contra todos os ataques de medo, presunção e frieza espiritual. Então, segundo Martim Lutero, esta oração, ela é escudo, lança, raio, trovão e defesa contra todos os ataques de medo. E não há dúvida que Lutero, ele amou, ele escreveu sobre este salmo, porque, irmãos, como nós dissemos, situações parecidas que as pessoas enfrentam, de aflição, de desespero, causam realmente, diante dos perigos, situações de aflição, de desespero, como possivelmente, com certeza, Lutero também estava enfrentando como um líder da reforma protestante. Com certeza enfrentou inúmeras batalhas
enfrentou inúmeras lutas, inúmeras situações de aflição, de desespero, de perseguição. Ele se identificou com essa petição de Davi. Então, meu querido, se você está passando por uma situação de aflição, de desespero, de medo, você pode se identificar também com esta oração do Salmo 70, esta oração de Davi. Portanto, não tema orar a Deus como Davi orou neste salmo. Apressa-te, ó Deus, livra-me, vem depressa, Senhor, e ajuda-me. Quanto a mim, sou pobre e aflito. Vem depressa me socorrer, ó Deus, Tu és o meu auxílio, a minha salvação. Senhor, não te demores, não te demores. Mas nós falamos que Davi também orou, fez a sua petição pelos seus perseguidores. Então, a segunda petição de Davi, pelos seus perseguidores, Davi pede a devida frustração. O Salmo nos revela que queriam matar Davi. Você pode ver ali no versículo 2, sejam cobertos de vexame os que demandam a vida, os que querem me matar, né? Em algumas traduções diz. Antes, porém, esses perseguidores desejavam matar, desejavam desgraçar a vida de Davi. Então Davi ele pede que os seus inimigos fossem envergonhados, fossem humilhados, e que com o peso da vergonha, no texto que eu li, ignomínia, então que com o peso da vergonha, da ignomínia, os seus planos fossem o quê? Frustrados. Então, versículo 2 e versículo 3: sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar, voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça, recuem horrorizados com a própria vergonha ou ignomínia, pois disseram ahá, ou em algumas traduções, bem feito, ou em alguma outra tradução, agora o pegamos. Então Davi, irmãos, presta atenção, ele não pede que os seus perseguidores fossem mortos, que fossem destruídos, mas ele pede o quê? Que os seus perseguidores desistissem e fugissem. Ele sabia que quando Deus intervém numa situação, os inimigos eles fogem, eles se afastam, eles desaparecem. Davi não era um homem que alimentava, assim como todo bom homem, não era um homem que alimentava o desejo de vingança no seu coração, e nem alimentava o senso de retribuição. Querem me matar? Então devem ser o quê? Mortos. Não. Davi, ele pediu a Deus, orou a Deus, pedindo a Deus a intervenção de Deus, pedindo que Deus agisse na vida daquelas pessoas que o perseguiam, e que desta forma aqueles inimigos retrocedessem, ou seja, se afastassem, ou seja, voltassem para trás, desistissem dos seus planos maus, que fossem frustrados dos seus planos malignos, dos seus planos maliciosos. Neste ponto, cabe a nós refletirmos nas próprias palavras que o Senhor Jesus nos ensina, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, você pode abrir as Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43, até o 48, olha o que nos ensina as palavras de Jesus nesse texto.
Mateus capítulo 5, a partir do 43 até o 48. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então aqui, irmão, nós vemos a instrução do Senhor Jesus e o desejo de Deus, que também deve ser o desejo dos filhos de Deus, não é por sangue, mas é pela salvação. Lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículo 11, a Bíblia diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, o meu desejo é que se afastem dos seus maus caminhos, para que vivam. Arrependam-se, afastem-se da sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Então, da mesma forma, né, irmãos, como Davi orou, que sejam envergonhados e humilhados os que procuram me matar, e voltem atrás em desonra os que se alegram com a minha desgraça. Mas Davi também, irmãos, ele faz mais uma petição. A sua terceira petição nesse texto do Salmo 70. Davi, ele ora pelos justos. Davi pede a pronta animação, ou a pronta reanimação. Que os inimigos, no versículo 4, que os inimigos voltem atrás, mas os que buscam a Deus, festejem. Olha o que diz lá no 4: folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam, e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Ou seja, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é magnífico. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, todos os que amam a salvação de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, digam sempre: Deus é magnífico, Deus é grande. Davi sabia, irmãos, que não basta o justo se ver livre dos problemas ou se ver livre dos inimigos, mas o homem que teme a Deus, ele precisa ter o seu coração também animado ou reanimado em Deus. Porque sabe por quê, irmãos? Sabe qual é o perigo? Porque se não for dessa maneira, o nosso ânimo, a nossa animação, o nosso coração ser animado, ou depois de uma luta, de um problema, ser reanimado em Deus, que é magnífico, que é grande. Qual que é o problema? O problema é que, do contrário, esta pessoa poderá idolatrar a sua vida mansa e sossegada depois de um livramento. Então, se o coração não for rendido a Deus, ao Deus magnífico, ao Deus grande, então a pessoa vai começar a colocar o seu coração no quê?
no livramento que teve, que trouxe a vida mansa, que trouxe o sossego. Então o coração vai estar apegado, não em Deus, mas na vida mansa e no sossego que o Senhor Deus proporcionou àquela pessoa. Mas o nosso coração não pode estar apegado na vida mansa, no sossego. Nosso coração deve estar apegado em Deus, que é o autor daquele livramento, e não no livramento. Amém? Os irmãos entendem? Nosso coração deve honrar a Deus. Por isso ele ora de novo, né? Por isso, novamente, no Salmo 70 ele ora. Lá no 40 você vai ver esse mesmo versículo, e aqui no 70, nessa outra situação de aflição, ele ora novamente: alegrem-se, exultem todos os que te buscam, todos os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus é grande, Deus é magnífico. Está aqui no versículo 4. Então os que buscam a Deus reconhecem a sua grandeza. Não basta pedir o livramento, é preciso glorificar ao Senhor. É preciso glorificar ao Senhor. Então, Davi queria que o justo soubesse e se alegrasse nisso. E para finalizar, irmãos, que já está dando o tempo, né? Para finalizar, nós queremos fazer algumas aplicações para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Primeira aplicação: quando chegarem os problemas, e olha, eles chegarão, viu, irmãos? Não fique iludido. Eles chegarão e poderão chegar de novo, e de novo, e de novo. Então não se iludam. Mas quando chegarem os problemas, o exemplo de Davi, ele nos ensina que é sempre bom voltarmos a nossa mente, a nossa memória, a uma situação semelhante do passado, e nos lembrarmos de como Deus atuou naquela situação e nos trouxe até o presente dia de hoje, de como Deus atuou naquele livramento e nos trouxe até o presente dia de hoje, onde Ele poderá atuar novamente. Amém? Segunda aplicação que nós podemos fazer: quando estivermos sem força para orar, quando bater a aflição, o desespero, o medo, ore como Davi neste salmo. Vá direto ao ponto. Fale com Deus como uma criança fala com o seu pai. Vai direto ao ponto. Fale com Deus como uma criança falando diretamente ao seu pai. Um homem aflito, ele pede livramento, ele tem pressa pelo livramento, e ele ousa dizer isso a Deus, mas em nenhum momento está sendo desrespeitoso. Sabe por quê, irmãos? Porque um homem temente a Deus, ele sabe que o Senhor não é o Senhor que existe em função de nós, mas é nós que existimos em função dele, para ele e por ele. Amém, irmãos? Dele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então não é Deus que existe em função de nós, mas nós que existimos por causa de quem? De Deus. Se nos movemos ou existimos, é por causa do Senhor. E toda boa dádiva, todo bom, o dom perfeito, ele provém de quem? De Deus. Terceira aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida. Na vida, mais do que alívio,
para os nossos problemas, nós precisamos de salvação, da salvação de Deus e da alegria do Senhor no coração. Porque olha, irmãos, sem a alegria do Senhor no coração também é difícil. Então nós precisamos da salvação de Deus através de Jesus Cristo e da alegria do Senhor no nosso coração. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. Nossa força. Então alegre-se e exultem, porém, todos os que te buscam, todos os que amam a tua salvação, os que amam a Jesus Cristo, digam sempre: Deus é grande, e alegre no coração. A alegria do Senhor é nossa força. Quanto a mim, pobre e aflito, vem depressa me socorrer, ó Deus. Tu és o meu auxílio, a minha salvação. Senhor, não te demores. Como precisamos reconhecer que mais do que uma vida livre de problemas, nós precisamos da salvação. A salvação que só Cristo pode dar, mediante o arrependimento do pecado, mediante a fé na vida e na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí, irmãos, desta maneira, a satisfação plena, é a alegria no coração, ela está em Deus. Então, Davi, no Salmo 70, ele pede salvação, ele pede satisfação. E você, nessa noite? E você que está aí acompanhando esta meditação, esse estudo do Salmo 70. Pense bem, de que adianta você viver sem ter problemas, mas viver sem salvação e sem satisfação, sem alegria de Deus no coração? O que adianta? É tempo de nos arrependermos e crermos em Jesus Cristo, ser salvo por Jesus e buscar esta satisfação que somente Deus pode dar no nosso coração, esta alegria que somente Deus pode dar no nosso coração, apesar dos problemas, apesar da aflição, apesar das dificuldades. Então, quero deixar com você essa meditação nessa noite e pedir que você pondere nessas palavras. De que adianta não ter problemas, mas viver sem salvação e sem a alegria do Senhor no nosso coração? Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho e dê um like e compartilhe também esse vídeo. Deus abençoe a sua vida.